Chegamos ao final de 2020, um ano que com certeza trouxe muitos aprendizados, exigiu bastante dos investidores que tiveram que passar por um momento de turbulência, queda acentuada dos preços dos ativos, depois uma retomada do mercado. Então, um ano que trouxe muito conhecimento, com certeza. E aqui nesse vídeo vou trazer os 10 fundos imobiliários que mais pagaram rendimentos em 2020. Vamos olhar um pouquinho para eles e ver o que podemos aprender, inclusive o que esperar para o futuro. Mas antes eu quero dar um recado: se você quer se debruçar mais sobre o assunto, conhecer mais sobre esses fundos imobiliários que mais pagaram dividendos em 2020, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para baixar um relatório da Levante. Esse relatório ele é gratuito e ele traz uma análise completa dessa situação e o que podemos esperar para o futuro. Então baixe o seu relatório, ele é gratuito. Vamos em frente. Então a ideia do vídeo é trazer esses fundos imobiliários, e esses fundos imobiliários que mais pagaram rendimentos em 2020, eles fazem parte do IFIX. E o que é o IFIX? O IFIX é o principal indicador que mede o desempenho dos fundos imobiliários. Então, os principais fundos imobiliários que são negociados no Brasil. E para fazer parte do IFIX, se você não sabe, temos aqui algumas regras para um fundo imobiliário fazer parte desse indicador. E eu trago aqui para vocês. E o primeiro desses critérios é estar entre os fundos imobiliários mais negociados no último ano. Também ter sido negociado ao menos 60% dos pregões do ano. Então, esses dois critérios, além desses, eles não podem ter tido uma cota com o seu valor da cota abaixo de R$1. Então, não pode ser uma penny stock. Então, essa é a regra para os fundos imobiliários pertencerem a esse indicador, ao IFIX. E aqui no ano de 2020, como podemos notar, eu já comentei no começo do vídeo, tivemos queda acentuada do mercado, depois tivemos uma retomada do preço dos ativos, tanto nas ações quanto nos fundos imobiliários. Então esse gráfico aqui que mede o desempenho do IFIX mostra isso para nós. E dentro desse cenário, mesmo de muitas incertezas, tiveram fundos imobiliários que pagaram muito bem os seus cotistas, que mantiveram aí dividend yield na casa aí acima de 9%. Então, ótimos rendimentos. E a gente, dentro dessa situação, aquele investidor que busca ter renda, que busca ter aí renda passiva dos seus ativos, ele quer esses ativos que pagam esses rendimentos altos e acaba olhando de uma forma mais atenciosa para esses ativos. Mas será mesmo que podemos olhar para esses ativos e escolher dentre esses do que mais pagaram? Então esse aqui é o nosso tema do vídeo, mas antes eu quero pedir para você aqui também, já deixa o seu like e também, se está chegando aqui pela primeira vez, se inscreva no canal. Todas as semanas temos conteúdos novos falando sobre investimento. Então vou colocar aqui para vocês aqui na tela, esses são os fundos imobiliários, os 10 fundos imobiliários pertencentes ao IFIX que mais pagaram rendimentos, tá? Então temos aqui desde o XP Corporate Macaé, que é o XPCM 11, que pagou mais de 21% de dividend yield em 2020. Então nos últimos 12 meses esse fundo imobiliário pagou mais de 21%. Temos aqui na sequência o BB Progressivo, o Hectare, Rio Bravo, BB Progressivo 2, tá? O BBPO, são os fundos aí que mais pagaram. Dentre esses, 4 fundos são de tijolos, né? São aqueles que compram o terreno, constrói, compra o imóvel e coloca para alocar. E dessa renda desses locatários que pagam aí o aluguel, é que paga o seu cotista. E esses fundos imobiliários são o XPCM 11, o BBFI 11B, BBPO 1 e RSCT 11. Esses são os fundos de tijolos. Também tem 3 fundos imobiliários recebíveis: o HCTR 11, RSCR 11, HABT 11. Esses são os recebíveis. E também temos 3 fundos imobiliários que investem em fundos, os fundos de fundos, que são
o RBFF 11, o BCIA 11 e o BPFF 11. Então, quando eu vejo aqui esses fundos imobiliários, eu logo penso, ó, que maravilha, paga esse dividendo elevado, mas será mesmo que eu posso confiar que esses dividendos para frente eles serão pagos, né? E o que passou aqui na vida desses fundos que eles pagaram esses rendimentos tão elevados? Então aqui é o momento de a gente fazer uma pausa e perceber que não podemos olhar somente para esse indicador, jamais, tanto nas ações quanto nos fundos imobiliários. Não podemos olhar estritamente só para o dividend yield. Temos que conhecer o fundo imobiliário no geral. Então, temos lá que entrar, baixar o relatório do fundo imobiliário, olhar, conhecer os seus imóveis, quais são as características, quantos imóveis tem esse fundo imobiliário, quais são as localizações, qual é a qualidade desse fundo imobiliário, tá? Verificar aí o seu histórico de rendimento, sim, mas também entender qual que é o segmento de atuação desse fundo. Será que tem boas perspectivas para o futuro? Então não podemos olhar só para o passado. É claro, o passado dá uma ótima demonstração do que aconteceu. Mas tem uma regra nos investimentos que tem que ser observada. Rendimento passado não quer dizer necessariamente que vai se repetir no futuro, tudo bem? Então não podemos olhar só para trás, temos que ver o que esperar desses fundos imobiliários para o futuro, tá bom? E aqui eu faço uma observação, esse vídeo não é uma recomendação de compra ou venda de qualquer ativo, é somente um estudo onde eu trago aqui para nós comentarmos sobre o assunto e podemos aprender um pouco mais, tá? Então, primeira questão é conhecer o fundo imobiliário, baixar o seu relatório, também conhecer aí o seu segmento de atuação e o que esperar para o futuro. E o segundo ponto, conhecer a carteira desse fundo, tá? Se esse fundo aí é um fundo de fundo, eu conhecer quais são os fundos imobiliários que ele investe, se ele é um fundo de recebíveis, quais são o tipo de crédito aí que ele está entrando, que ele está investindo, qual é a sua carteira de recebíveis, conhecer. E se é um fundo de tijolo, conhecer aí os seus imóveis, saber aí o que esperar desses imóveis, tudo bem? Então, conhecer de uma forma geral. E será que esse fundo, quantos imóveis ele tem? Será que ele é multilocal? Será que ele é multi-imóvel? Será que ele tem vários imóveis? Por quê? Quando eu busco um fundo que tem vários imóveis, eu acabo diversificando o meu risco. Por quê? Como eu tenho vários inquilinos, se um ou outro inquilino sair desse fundo imobiliário, eu não vou ter uma desvalorização excessiva dos ativos. Então eu tenho que ter essa característica. Além do que tem que ser multilocal, são vários locais. Assim eu também tenho uma diversificação e posso também diminuir o risco do meu fundo. Tá? E multi-inquilinos por final, ter vários locatários. Então vários clientes que as suas empresas vão conseguir manter o pagamento desses aluguéis, vão manter os meus rendimentos, vão manter os rendimentos dos fundos. Então é isso que a gente tem que esperar de um fundo imobiliário, tudo bem? E também olhar também para a qualidade dos imóveis, se eles são novos, verificar se o imóvel é novo e também para a sua localização. Por exemplo, se é um fundo imobiliário de logística, se esse fundo imobiliário ele está próximo a rodovias que dão acesso a grandes centros urbanos, tem saídas para outras regiões. Então temos que olhar também para a localização e olhar no final para os contratos desse fundo. Quanto tempo vai durar esses contratos? Será que esses contratos são de curto prazo? Ou será que esses contratos têm um maior prazo, trazendo mais segurança? Tudo bem? Além do que, quais são os indicadores de renovação desses contratos, né? Então, como que vai ser aí renovado o aluguel? Qual é o indicador, qual é o indexador que vai fazer a renovação? Então, eu tenho que olhar para tudo isso dentro de um fundo imobiliário e saber o que esperar dele para o futuro e jamais olhar só para o indicador de dividend yield. E aqui eu vou pegar dois exemplos dessa lista. Claro, dentro dessa lista temos bons fundos imobiliários que podem manter esses rendimentos para o futuro, mas dentro dessa situação eu vou pegar aqui principalmente os dois fundos imobiliários que mais pagaram. Eu vou pegar o XPCM 11 e o BBFI 11, verificar aqui se esses rendimentos podem ser mantidos
daqui para frente, tá? Então, já olhando aqui, vamos pegar o caso do XP Corporate Macaé, o XPCM 11, que pagou quase 22% de dividend yield, né, nos últimos 12 meses. Quando eu olho para ele aqui, eu já vejo que o valor da sua cota desvalorizou 36% somente aí no mês de dezembro. Então, é um fundo imobiliário que desvalorizou bastante. Então, o que aconteceu? Quando ocorre a desvalorização da cota, se eu olhar para o dividend yield, ele aumenta. Por quê? Porque o dividend yield é uma relação de quanto o fundo pagou nos últimos 12 meses em relação ao preço da cota. Então, se o preço da cota caiu, o dividend yield ficou mais elevado, tá? Então, se eu olhar só para esse indicador e não olhar mais nada, né, aqui só olhando para o preço eu já vejo o porquê que aumentou esse dividend yield. Porque o preço caiu, tá? E por que o preço caiu do XPCM 11? Ele caiu por quê? Porque ele é um fundo imobiliário que ele tem apenas um imóvel, tá? Então esse imóvel está alocado para a Petrobras e a Petrobras, né, um tempo atrás já anunciou que iria sair do fundo. Então ia ocorrer uma vacância quase que na sua totalidade do fundo, tá? Então isso aí é um rendimento que foi mantido no ano de 2020 diante do que? Eu fui aqui e peguei aqui no próprio relatório gerencial do fundo, onde está dizendo aqui um comunicado em que a Petrobras tinha anunciado de ia sair do imóvel. E teve uma multa contratual, onde essa própria multa contratual manteve o pagamento desses rendimentos no período, tá? Então esses rendimentos foram mantidos diante de uma multa contratual, além do que o dividend yield é elevado porque o preço da cota caiu, tá? Então não podemos de forma alguma olhar apenas para o indicador de dividend yield, tá? Então foi isso que aconteceu aqui com o XP Corporate Macaé. E agora vamos olhar para o BBFI 11, aquele segundo fundo imobiliário que mais pagou. Ele pagou um dividend yield de 14,4%. Olha aqui para ele no mês também, caiu mais de 30% no mês. Então, como o valor da cota caiu, o seu dividend yield ficou mais elevado. Então, diante desse cenário, também há uma anomalia aqui. Então, esse dividend yield não é o real. Aquele investidor que pegou a cota com o preço lá acima, ele também teve a desvalorização do seu patrimônio pelo valor da cota, né? E mostra esse indicador aí de dividend yield que não é a realidade, tudo bem? E o que aconteceu aqui? O BB Progressivo, ele tem dois imóveis. Ele tem um imóvel em Brasília e um imóvel no Rio de Janeiro. Então, como vocês podem ver aqui no relatório do fundo, no Rio de Janeiro, no centro administrativo, esses dois imóveis eles são locados para o Banco do Brasil, tá? E o Banco do Brasil, aí até outubro, ele ficou de sair do imóvel, por isso que houve uma queda do preço do fundo. Por quê? Porque ocorreu uma vacância nesse fundo. E olha a vacância do fundo aqui. Então ele já tem 72% da sua totalidade em vacância. Então está vago, tá? Diante da saída do Banco do Brasil de um dos imóveis. E um outro imóvel que fica no Rio de Janeiro, ele está ainda com o Banco do Brasil. No entanto, tem uma ação, né, de revisão desse contrato. Acredito aí que o locatário está buscando uma diminuição do pagamento do aluguel. Isso vai incorrer diretamente no valor do rendimento recebido pelo fundo, tudo bem? Então, nesses dois exemplos aqui, se eu me basear somente pelo dividend yield, eu vou estar incorrendo num erro fatal. Vou estar alocando meu investimento em algo que não vai trazer no futuro um rendimento esperado. Além do que, os valores da cota caindo, o meu patrimônio ele é perdido. Então tomem muito cuidado ao fazer isso. Então jamais olhem somente para o dividend yield. Pessoal, esse aqui foi o objetivo do vídeo, trazer aqui um pouco essa relação dos fundos que mais pagaram e pegar como lição dois deles para trazer conhecimento, que no futuro não venhamos a incorrer no erro de investir somente olhando para um indicador e olhar sim para um contexto total. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Vejo vocês numa próxima. Até mais. Valeu!